Vamos dar início à jornada olhando para o futuro do varejo e da distribuição. A partir de insights da NRF 2026 e de tendências observadas na China, nós vamos entender como inovação, inteligência artificial e transformação digital estão mudando a forma de fazer negócios. Para esta conversa, a gente recebe uma das maiores referências e consumo do Brasil e da América Latina, fundador da SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, com a palestra Inovação e Tecnologia, do legado à transformação digital, recebam com aplausos Eduardo Terra. Eduardo, bem-vindo mais uma vez ao palco do nosso evento, viu? Obrigado. Ele é todo seu. Prazer. Bom dia a todos. Uma honra mais uma vez estar nesse palco. Parabéns, preciso dizer parabéns à BAD pelos 45 anos. Obrigado, Leonardo. Parabéns por esse trabalho incrível que está sendo feito na BAD. Oscar, todo o time, muito feliz de estar aqui. Anos aí contribuindo com essa agenda de transformação digital e inovação da BAD. E aqui nesse palco, mais uma vez, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é dividir um pouco com vocês as minhas reflexões, as minhas viagens, sobre esse futuro do nosso negócio que tem mudado tanto, tem passado por tantas mudanças, por tantas transformações. Esse ano eu venho com um tema que está muito conectado com o que a gente está falando aqui na convenção. Então, do legado à transformação digital. Um ano não é mais um ano, parecem 10. E eu vou tentar mostrar e provar isso para vocês. Cheguei da China anteontem, fiquei 15 dias lá, eu vou todos os anos. Uma parte do que eu vou trazer está quentinho, chegou do forno ontem. Espero que vocês gostem. Está aqui os meus últimos livros, eu já vi esse último circulando com alguns de vocês aí. O 10+10 é um livro que eu e meu sócio, Alberto Serrentino, a gente conversou com 10 grandes executivos do varejo brasileiro, o presidente do Mercado Livre, o presidente da Amazon, o presidente do Boticário, o presidente da Cacau Show, presidente de várias empresas, e o resumo, a essência dessas conversas sobre 10 temas que, na nossa visão, pautaram ou vão pautar o varejo brasileiro e mundial, viraram esse livro, que é o 10+10, virou o ano passado um best-seller aí de vendas, e a gente ficou muito feliz. Esse ano estamos preparando um outro sobre inteligência artificial, e é um pouco desse resumo. No QR Code tem os principais artigos que eu tenho publicado sobre diversos temas, tem artigos sobre IA, enfim. Então é isso. Para quem não me conhece, acho que muitos já conhecem, esse é um pouco do resumo do que eu faço, do que eu sou. Participo de diversos conselhos, enfim, sou um apaixonado pelo consumo, pela distribuição e pelo varejo. Mas vamos lá, vamos para o conteúdo que é o mais importante. Eu criei um modelo para a nossa conversa, que eu espero que vocês gostem, a gente vai ficar nele a palestra toda, que é, se a gente for pensar do nosso legado, o que é o nosso legado? Da onde a gente partiu, aonde a gente começou, o que a gente foi, e tem valor nisso, muito valor, da nossa essência, atacado, distribuidor, o representante, a logística, a essência comercial. Isso tem valor, mas isso tem mudado. A partir da digitalização, a partir da internet, a partir do smartphone, e mais recentemente, a partir de alguns elementos novos. Inteligência artificial. 2, robótica. 3, as diversas formas de comércio digital. Então, eu preparei 6 temas com o IA no centro, e a inteligência artificial não dá para ser um dos temas, ela é cross a todos os outros. Então nós vamos falar de inteligência artificial o tempo todo. 6 temas que a gente vai navegar durante essa 1 hora que estaremos juntos, que eu acho que esses 3 temas vão nos dar um pouco a ideia de como é que estamos indo do nosso legado, da nossa história, até
os momentos e dias atuais. Então, a gente vai falar do mundo em que a gente está, que eu chamo que é o mundo em ebulição, que passa por Trump, por China, por inteligência artificial e por outras coisas. Depois a gente vai falar do jeito de comprar, seja do consumidor, seja do varejista, que mudou, não é mais o mesmo. Não é mais o representante do jeito tradicional indo visitar o nosso cliente. Não é mais o consumidor acordando no sábado, indo para uma loja, pesquisar preços. Não é mais isso. Isso mudou. Depois nós vamos falar de inteligência artificial na essência, nas suas diversas formas e tipos, os agentes, né, os modelos, enfim. Aí nós vamos chegar nos robôs. Essa aqui eu estou empolgadíssimo, então guardem a energia de vocês. Tem novidades incríveis aqui, tem um monte de vídeo, de cases. Então como é que os robôs... E eles chegaram, tá? Em 2026 os robôs chegaram. Não é mais ideia, não é mais futuro, não é mais talvez. Vou provar para vocês, se alguém não se convencer no meu item 4 que os robôs chegaram, pois vocês podem me... Enfim... Aí nós vamos falar de onde estamos em termos de e-commerce B2B, que tamanho isso está, como é que isso funciona no nosso segmento, e a gente fecha falando de uma visão da tal transformação digital dos nossos negócios, que não é só o e-commerce, é a transformação do uso de dados, a transformação dos modelos, a transformação do nosso negócio a partir de uma visão mais digital. Então, essa é a nossa jornada de 6 grandes temas que na minha visão mostra de como ir do legado à tal transformação digital de um negócio de distribuição, de um negócio de atacado. Então, essa é a nossa viagem, vamos começar por ela. Bora. Primeiro tópico, mundo e economia e o nosso negócio em ebulição. Então a gente começa falando mais ou menos disso aqui, que é super fácil de entender, né? Ontem à noite o Ricardo deu um pouquinho da reflexão de como é que isso tudo está funcionando. Isso aqui dá uma palestra inteira, se a gente começar a falar, né? Que são as guerras, as tarifas, né? Aí tem todas as guerras, aí tem a inteligência artificial, quer dizer, o resumo disso é o mundo fervendo, o mundo em ebulição. A prova disso, eu peguei diversas capas da The Economist do ano passado, que é, para mim, uma das principais revistas, ainda muito séria, ainda muito técnica, ainda muito imparcial, mostra um pouco do mundo que a gente está, que é o mundo em ebulição, certo? Você pode escolher a capa que você quiser, o apocalipse, Trump com Putin, né? Você pode escolher a era do caos, tem várias capas para a gente escolher, que mostra um pouco o tamanho e a encrenca do mundo. A analogia que a gente tem feito é, quem gosta de voar, ou para quem não gosta de voar, a turbulência só aumenta, não passa, e é isso que temos por enquanto. Bom, eu peguei alguns tópicos desse mundo mais relacionado ao que a gente vai falar, para a gente entender um pouco desse mundo em ebulição, num ângulo não político, não econômico, porque o ângulo político-econômico o Ricardo Amorim abordou bastante com vocês. Vamos falar um pouquinho de um ângulo que talvez não seja tão óbvio, da força, aí vamos falar dos Estados Unidos, das chamadas Big Techs na economia americana, né? Não sei se vocês têm noção disso. 30% do PIB americano em 2025, e, gente, eu estou falando de um PIB que tem petróleo para caramba, que tem agro para caramba, tem um monte de coisa. Estou falando de qualquer PIB. O PIB americano. 30% do PIB americano veio do ecossistema de IA. Olha o tamanho do negócio, tá? Essa indústria de IA. E aí, quando a gente pega as chamadas, não sei se vocês já ouviram essa expressão, as Magnificent 7. São 7 empresas, 7, só 7, que têm ditado esse negócio. Puxadas pela NVIDIA. Gente, eu vou dar só um dado que mostra o tamanho disso. A NVIDIA sozinha, só a NVIDIA, vale mais que a Bolsa de Londres todinha junta. A Bolsa de Londres, a maior bolsa da Europa, maior que
Frankfurt, maior que todos os outros mercados. A Bolsa de Londres, dependendo do dia, vale entre 4,5 a 5 bilhões de dólares. Tá? Só a Nvidia vale mais que a Bolsa de Londres. A Meta, que ó, a Meta está escondida aqui, né? Certo? Meta é o antigo Facebook. Meta. A Meta vale 2 vezes a Bolsa brasileira. Bolsa brasileira é uma bolsa de 800 bilhões de dólares. A Meta vale 1,8 tri. Então, olha o tamanho do que ficou esse negócio chamado ecossistema de inteligência artificial. Tá? Isso dá uma ideia de como é que isso evoluiu no tempo, né, no ano passado. E para quem tem dúvida, essa é uma das respostas. Isso aqui eu preparei em janeiro desse ano, durante a nossa NRF. As pessoas vinham para mim, isso aqui a gente que fez. Eduardo, tem uma bolha aí, né? Isso vai explodir, isso vai derreter. A gente tentou dar uma resposta. A gente já teve uma bolha, não teve antes? Qual foi a bolha? A bolha, a chamada bolha do .com em 2000. Lembram dela? Aqui, ó. Eram essas mais ou menos as empresas lá que estavam na bolha. Tem uma diferença das Magnificent 7 para aquele momento, que é lucro. Naquele momento as principais empresas eram 19% da Bolsa Americana, hoje essas empresas são 35%, mas tem uma diferença. Naquele momento o lucro líquido das empresas era por volta de 16%. Hoje o lucro líquido desses caras aqui, aliás, quando a gente trabalha em atacado e distribuição e olha um lucro líquido de 30%, dá um pouquinho de... Não dá? Caraca, lucro líquido de 30% dói o estômago, né? Mas, vamos mudar de assunto. 30% de lucro líquido essas 7 empresas têm. Ou seja, eu não estou dizendo que elas não estão valendo muito, que, enfim, não podem diminuir, mas essa é uma das teses de que a bolha talvez não seja tão bolha. De fato, esse negócio gera muito valor. Mas, será que é só isso que está acontecendo no mundo em ebulição? Será que, então, os Estados Unidos estão dominando o mundo? Não é bem assim, porque do outro lado do mundo tem um lugar chamado China, que passa por uma evolução e crescimento impressionante. E tem um detalhe, quem conhece um pouco a China, estava conversando agora aqui com meu amigo Mauri, quem já esteve, quem conhece um pouco, sabe que, na verdade, o que a gente está assistindo agora acontecer com a China é simplesmente o que sempre esteve na história. Eu adoro esse slide, porque ele mostra o que a gente não aprendeu na escola. Queria que vocês lembrassem um pouco as aulas de história que a gente teve no 1º e 2º grau. O que a gente aprendeu sobre Ásia? O que a gente aprendeu sobre China? Eu costumo dizer que os livros de história pararam no Oriente Médio, pararam na Grécia, certo? Olha que interessante esse slide. Isso aqui é 1 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo, 1500, 1600, 1700. E aqui é o percentual do PIB mundial na mão de cada continente. Reparem comigo que só em 1870, ou seja, ali no meio da Revolução Industrial, que a Ásia deixa de ser relevante no mundo. Ou seja, gente, durante 18 séculos, 19 séculos, a China e a Índia mandaram no mundo. Eu vou repetir, durante 19 séculos, a China e a Índia eram as economias dominantes do mundo. O que aconteceu na história recente, que é o que a gente conhece, foi, na visão deles, um tropeção. Ponto. Está claro o que está aqui? O que o chinês diz é o seguinte: passamos, isso aqui é a expressão que você mais ouve na China, por um século de humilhação, que é o que aconteceu de 1839 a 1949, quando eles passaram pela Guerra do Ópio, foram meio que invadidos por Inglaterra, França, depois pelo Japão, perderam a mão
e, na visão deles, desde 1949, estão recuperando o espaço que sempre tiveram. Esta é a visão que o chinês tem sobre o mundo, que a gente não faz ideia ou não imagina. Então, para o chinês ser a liderança mundial em inteligência artificial, é simplesmente recuperar o posto que eles sempre tiveram. E a Índia a mesma coisa. Será que está acontecendo? Tem algumas ideias. Isso aqui é renda per capita. Reparem aonde estava a China em 1960, reparem aonde estavam os Estados Unidos em 1960 e reparem o que está acontecendo. Vejam se vai chegar. Opa, travou. Era para ter ido mais. Vamos tentar de novo. Espera aí. Não, está travando. Não é uma pena, mas ele basicamente chega do lado, tá? Até agora há pouco. Está chegando muito perto. E aí os dados finais da China, que são esses, hoje, para a gente fechar esse tema, quase 60% da população está nas cidades, 500 milhões de pessoas na classe média. Então, repetindo, 60% das pessoas estão nas cidades, nessas cidades da costa, 500 milhões na classe média. E, olha que interessante, uma economia com inflação estável, com desemprego estável, 500 milhões na classe média e digitalizada, né? Então, mais de 1 bilhão de usuários de internet, comprando online e pagando online. E, para fechar, um último dado que eu gosto de marcar desse tema, uma das indústrias que não tem relação com a nossa, mas que impressiona, dos carros elétricos. 6 em cada 10 carros elétricos vendidos no mundo, elétricos ou híbridos, vêm da China, né? Eles produzem hoje mais de 15 milhões de carros elétricos e híbridos por ano. Isso foi em 2025, 16 cresce, e mais de 70% da produção está lá. E aí eu não preciso falar, acho que todo mundo tem acompanhado, né? O que esses caras têm feito. Eram mais de 150 fábricas, marcas, hoje são por volta de 40, já está consolidando, é impressionante. E aí o dado que nos interessa, talvez vocês não saibam, tenham acompanhado, quem estava aqui o ano passado, eu comecei a mostrar que e-commerce, marketplace, 7 dos 10 maiores marketplaces do mundo são chineses. 80% do GMV, do volume geral de vendas dos marketplaces mundiais, está na mão dos chineses. E aí esse é o ranking que eu faço todos os anos, terminei ele sexta-feira passada, então vocês são a plateia vendo ele em primeira mão. A gente, enfim, leva horas fazendo isso, mesmo com o IA. Então são os top 25 marketplaces mundiais, organizados por GMV. E aí, tem 3 insights para vocês aqui, para quem olha marketplaces. E não tem como não olhar, dado o que está acontecendo no Brasil. A primeira é o seguinte: eu sou fã, gosto, admiro, respeito o Mercado Livre, pelos motivos óbvios de quem está no Brasil, certo? Não preciso falar de Mercado Livre, basta a gente ser consumidor no Brasil para entender o tamanho, a força e as possibilidades que esses caras têm feito. Mas, reparem, o Mercado Livre é... Cadê? Aqui, ó. Apareceu uma setinha aqui ou não? Sim, mas é que tinha uma setinha aqui que não... Opa, aqui. Boa. 13º do mundo. Ou seja, não é nem top 10. Então, qual é o primeiro ponto para a gente pensar? Será que o jogo está ganho? Acho que não sei, tá? Não sei se vocês viram, nos últimos 12 meses, as ações do Mercado Livre na Argentina caíram 42%. Só esse ano, mais de 25%. Tá? Por uma análise da Faria Lima, principalmente, e de Nova York, de que há um esforço gigante do Mercado Livre em queimar margem, né, para sustentar a sua posição, principalmente no Brasil,
nos últimos meses. Então, primeira reflexão para a gente pensar. Tá? Segunda questão. Tem um cara chamado Pinduoduo, que controla uma das empresas que a gente conhece, chamada Temu. Visitei ele semana passada, que simplesmente, para quase todas as categorias, salvo algumas, mas para quase todas as categorias, simplesmente não cobra mais comissão de seller. Sabe aquela comissão que a gente paga em marketplace? Que gira ali, dependendo da categoria, 6, 8, 10, 15%? Zerou. Por quê? Ele conseguiu uma agenda tão relevante em outros negócios laterais, que é fintechização da plataforma, retail media, logística. Ele ganha tanto dinheiro no entorno que ele consegue zerar o comissionamento dos sellers. Ou seja, olha para onde está indo esse negócio. E finalmente o terceiro insight, foi o que mais me chocou esse ano. Tem um cara chamado ByteDance, que controla uma empresa que a gente conhece bem, chamada TikTok, que 6 anos atrás era uma empresa só de mídia, e que 6 anos começou a fazer um negócio chamado TikTok Shop, que em 6 anos simplesmente ficou do tamanho da Amazon. Só isso. Fazendo um tipo de marketplace que é mais baseado em descoberta, mais baseado em conteúdo e menos baseado em busca. Então, olha que coisa importante para a gente pensar. Tá? Então, reparem que do legado à transformação digital, tem muita coisa acontecendo aqui. Para fechar o tema do Mundo em Ebulição, tem uma boa notícia para o Brasil. Isso aqui é um outro dado, eu sou um cara apaixonado por dados. Isso é um dado que a gente tem começado a divulgar mais no Brasil. Talvez seja a grande boa notícia para o mercado indireto. O Brasil ainda é o mercado menos concentrado do mundo. Né? Se a gente for pegar as top 10 empresas do varejo brasileiro, elas não representam nem 20% do total. Se eu comparar isso com a Alemanha, com o México, México é uma boa comparação, né? Se a gente não quiser pegar a Europa. No México, as top 10 são 57%, nos Estados Unidos, 53%. No Brasil, as top 10, aqui são todos os setores, não formam 20%. Então, olha que interessante, esse é o mundo 2026 que a gente tem vivido. Indo para o segundo tópico, não menos importante, nesse mundo em transformação, uma coisa que mudou bastante é como compramos. Seja no B2B, seja no B2C, o jeito com que a gente compra está mudando muito, muito por esse bichinho aqui, que é o smartphone, antes dele a internet e agora a inteligência artificial, que é onde eu quero chegar. Eu tenho falado que numa jornada de consumidor, só para vocês terem uma ideia, existem até 500 pequenos ou micro, que a gente chama touch points, que são pequenos pontos de contato entre uma marca, uma loja e um consumidor. Né? Entender isso é fundamental. Olha quanta coisa aconteceu nessa chamada nova jornada. Primeiro surgiram os sites, depois os apps, depois os marketplaces, depois as redes sociais, depois os content commerce, que são os TikToks, depois os WhatsApps e agora os agentes. E é sobre eles que eu quero falar hoje, que é a novidade. Quais serão os papéis, né? Ou qual vai ser o papel de um ChatGPT, de um Gemini, de um Claude, na compra, do atacado, da distribuição até do consumo? Essa tem sido a pergunta mais importante hoje para a gente. Não tem resposta pronta, mas a gente tem que começar a fazer essas perguntas. Um varejista em 2030 vai comprar quanto e como usando um agente de inteligência artificial? Né? Essas interfaces têm mudado, né? A gente usava muito PC, depois veio o smartphone e agora começamos a ter os outros dispositivos. Eu testei na China vários óculos, eles têm evoluído muito, mais até que os americanos da Meta, né? Com várias formas da gente usar isso. Esse ano, no segundo semestre, a gente espera o lançamento, por conta da OpenAI, que controla o GPT, o ChatGPT, de devices novos,
falam que ele vai lançar um brochezinho, um PIN, vai lançar um mini fone de ouvido para a gente usar e conversar com ele. Então, esperem novidades sobre esse tema dos devices de IA, que eu acho que é parte dessa agenda para a gente conseguir usar. Então, entender essa jornada, gente, que é cada vez mais movida por IA, é fundamental para a gente não perder a mão do negócio. Porque se o nosso cliente começa a comprar diferente e eu deixo de entender esse cliente, eu perdi o negócio, eu perdi a mão. Uma das provas disso, vou dar 2 exemplos, no varejo, vou falar um minutinho de varejo, os clientes estão comprando menos pela busca. Vou buscar vinhos. Era assim que a gente comprava vinho. Já que a gente falou de vinhos chilenos, né? Italianos. Como é que a gente comprava vinho 10 anos atrás? 20 anos atrás você ia para a rua procurar vinho. Vou perguntar para os amigos. 10 anos atrás você ia para o Google. Certo? Era uma busca por vinhos. Hoje o vinho te descobre. Você está navegando no Instagram, você está navegando no TikTok, você está navegando no UOL. De repente os vinhos vão até você e não você vai mais até o vinho. Obviamente, tem 0 coincidência nesse processo. Tem muita escuta, certo? Isso aqui escuta a gente. Às vezes escuta até o que a gente pensa, eu costumo brincar. Fala, cara, eu não falei isso para ninguém. Já tiveram essa sensação? Tem coisa que você falou, tem coisa que você não falou. Mas enfim. E começa a aparecer coisas, né, na sua jornada de conteúdo que tem a ver com isso. Então, é uma jornada mais de descoberta e de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, na China, 40% do varejo chinês já é por lives, por conteúdos e não por busca. E a segunda questão, e aí guardem esse nome. Todo mundo nos últimos anos ficou craque no tal do SEO, tá? Tem gente boa na empresa, sabe fazer SEO, que é saber encantar o Google. Então, eu, atacado distribuidor, quando alguém me procura, eu sou bom na busca do Google. Só que ninguém ainda entendeu que isso não é mais suficiente. Você tem que ser bom de GEO e de SEO. O que é isso? Você tem que saber encantar os agentes e os motores de inteligência artificial. O que é o tal do SEO e do AGO? Se alguém procura, e esse alguém pode ser um comprador, pode ser o dono de um pequeno comércio, começa a procurar por produtos, por fornecedores, não mais no Google, mas no GPT, no Gemini, no Claude, ou em qualquer modelo, pode ser um modelo chinês, você está lá, você é relevante por um agente de inteligência artificial, você é relevante para um motor de LLM, isso se chama SEO e AGO. E aí, estou vendo todo o time da GS1 aqui, né? Tem todo um mundo novo dos protocolos, né? Em janeiro desse ano a gente teve o Google anunciando o UCP, que são todo o padrão de protocolo hoje de produtos e de comércio agêntico. Então reparem a quantidade de coisas novas, né? Estava conversando com o Eduardo aqui, a dificuldade da gente hoje, né, acompanhar essa evolução e essa transformação. Ufa! Mudou a jornada, então eu tenho que ser expert, mergulhar na tal IA, né? Então vamos falar um pouquinho dela. 3 dicas para vocês nas empresas, né? Já que eu tenho que ser movido por IA, eu empresa tenho que me mover por IA. Primeira dica é muito letramento, invistam nos times, né? IA é feito pelas pessoas. Se as pessoas não têm a base, não aprenderam, então educação de IA. Segundo, você precisa de ter tecnologia, você tem que ter o fundacional. Se o seu parque tecnológico não para de pé, não tem dado, não tem arquitetura, não adianta. E terceiro, não menos importante, deixar isso como provocação. Tem alguma meta? Tem algum indicador relacionado à inteligência artificial no time de vocês? Se não tem, deveria ter. Porque, pela essência da teoria da gestão, primeiro, se eu não controlo, eu não meço.
E se não está no indicador e na remuneração, dificilmente as pessoas se movem. Então, provocação. Tem alguma meta, algum indicador relacionado a IA no time de vocês? De novo, se não tem, deveria ter. Sobre IA, né? A gente ainda está na fase de fazer muitas perguntas e está tudo certo. Deveríamos fazer muitas perguntas. De novo, quanto, como e de que forma as compras serão feitas por IA, pelos agentes de IA. E o que a gente sabe é que está andando muito rápido. Alguns de vocês já viram esse meu timeline, que eu atualizo todos os anos. Tudo começou, na verdade, aqui em 1950. Então, a inteligência artificial está completando 76 anos. Começou lá com Alan Turing, que é chamado pai da inteligência artificial. E todos os anos a coisa só avança. Eu estava comentando ali no nosso esquenta, na China, a cada 4 meses, os chamados modelos fundacionais, que são os chat GPTs, lá o Qwen, que é o principal modelo, que hoje é do Alibaba, né? Tem Manus, tem o Dora, tem vários modelos. Cada 4 meses esses modelos dobram de capacidade. A cada 4 meses, os modelos dobram de capacidade. Então, falar em timeline é impressionante. Lembrando que a inteligência artificial tem avançado e explodido por 4 motivos. Por muito dado, por uma capacidade de nuvem que só aumenta e fica mais barata. Detalhe, uma das coisas que eu aprendi na China esse ano, qual é o setor que a China tem investido bastante, que não é tão óbvio e que sustenta a inteligência artificial? Energia. Inclusive no Brasil. A China entende que talvez o maior diferencial competitivo que ela tem em relação aos Estados Unidos no médio e longo prazo para a IA chama-se energia. E isso, inclusive, conversa com o Brasil. Não sei se você já viu o projeto da ByteDance, que é a dona do TikTok no Ceará, né? Que é um dos maiores projetos de energia limpa relacionado a data center e a IA no Ceará, né? Então, o chinês está levando o tema da energia muito a sério, que sustentam os data centers, que depois dão base para a IA. Conectividade e, o mais importante, aqui é que anda a NVIDIA, no item 4, capacidade computacional. É isso que avançou muito, e é isso que o chinês agora está correndo para ficar junto. Agora, tem só um tipo de IA? Não, estão vários. A gente começou com a tradicional, aqueles nossos modelinhos de previsão de vendas, né, de alocação de coisas. Depois veio o GPT, em 2022, e mais recentemente os agentes. Gente, os agentes fazem coisas que a gente não imagina. Eu vou dar um exemplo em casa. A gente tem uma empresa chamada BTR Varese, que parceira da BAD, inclusive, para várias coisas, que organiza as missões para a China, para Nova York, para o Vale do Silício. Aí o meu gerente de operações falou assim, precisamos contratar uma pessoa, tal, vamos usar um agente. É legal contar os casos práticos, né? Então ele precisava contratar uma pessoa. E ele é super craque em IA, né? Ele falou assim, o que eu fiz? Eu criei um agente no Claude, o Claude Code, que custa $20 por mês. Eu gosto de coisas simples, tá? Ele criou um agente e criou a seguinte instrução para a gente. Vá na Cato, ele usou a Cato, podia usar qualquer outra. Selecione dos candidatos, os 3 melhores, com essas características. Agende neste dia uma entrevista de meia hora com cada um, usando o meu WhatsApp, e me avise quando você terminar. 3 horas depois, tinham 3 entrevistas marcadas com ele, com 3 pessoas reais. Simples assim. Com uma ferramenta de $20 por mês, ele criou uma instrução que ele levou 10 minutos, 3 horas depois tinham 3 entrevistas com os 3 melhores candidatos de um banco de dados que ele levaria quanto tempo para olhar, para procurar. O que o agente fez foi varrer a Cato, olhar os melhores caras, filtrou, entrou em contato, mandou um WhatsApp, acertou a agenda, marcou a entrevista e gerou um invite. Estavam as 3 entrevistas. E no dia os caras vieram.
Então, eu gosto de coisas simples para mostrar que nós estamos em 2026 com coisas funcionais. Né? Enfim. E no nosso setor, onde é que nós vamos usar? Em um monte de coisas. Né? Precificação, um monte de aplicações eu tenho visto chegar. Crédito e cobrança. Nossa, os agentes vão cobrar. Já tem muita aplicação de agentes em cobrança. Expansão, logística e transporte. Nossa, otimização de entrega, né, de malha. Aqui tem muito dinheiro. Atendimento ao cliente é onde chegou primeiro. Né, os chats, os bots, enfim. Né, eu vou dar um exemplo aqui de fábrica e CD, já. Em buscar fornecedor, em recursos humanos, em marketing, na parte legal. Né? Nossa, isso aqui tem muita gente usando para contratos, para revisão de contratos, para uma série de coisas. Para planejamento de vendas e no administrativo. Eu vou mostrar um case para vocês. Cadê o Oscar? O Oscar que é fã desse case. Cadê? Eu conheci esse case pelo Grupo Boticário, eu sou conselheiro do Grupo Boticário há 6 anos, e a gente usou essa solução na nova fábrica de Montes Claros. E eu tive o prazer de visitar a fábrica sem a gente gastar 1 centavo em tijolo e cimento, que é o que a gente chama de AI Digital Twin. O que é o Digital Twin de AI? É você usar uma ferramenta de IA para digitalizar uma fábrica, um CD, uma loja, e poder tomar as decisões sobre ela antes de você mover qualquer coisa, certo? É mais ou menos um super 3D, que a gente sempre teve, mas com muito mais tecnologia. Isso hoje no Brasil, esse exemplo que eu estou dando é NVIDIA com Siemens. Né? Olha que bacana esse exemplo, vocês vão visualizar melhor. Isso aqui é para centro de distribuição, que é a nossa praia. Né? Então, o que a tecnologia faz é digitalizar o seu projeto e você depois, com óculos, entra no CD. Então, imagina um CD que você vai construir, que você opera ele 100% com mercadoria, com pessoas, sem gastar dinheiro. Is operating as a simulation Isso tudo é environment simulação. that integrates digital Então tem workers, pilhadeiras, tem AMRs running mercadoria, the NVIDIA CIA. Isaac Perceptor Stack, Vocês centralized conseguem activity imaginar a maps quantidade de of the dinheiro que você entire vai warehouse economizar? from 100 simulated ceiling Porque mount quando a gente cameras constrói, using quantas NVIDIA coisas você aprende? Metropolis, Pô, isso eu não teria and feito. AMR route Isso planning aqui with seria NVIDIA maior, isso Co-op. aqui seria menor, mais Software alto, in loop mais testing baixo. of AI agents Então, in this esse é um physically exemplo accurate simulated environment fantástico que a enables gente já us to deveria estar evaluate and usando refine how para the system novos adapts to investimentos em real-world tijolo e em unpredictability. cimento. Então, Here, isso eu estou an falando chama-se incident occurs Digital along Twin. this AMR's planned route, blocking its path as it moves to pick up a pallet. Eu fiz esse NVIDIA exercício, Metropolis eu andei na updates fábrica and sends a inteira. real-time Você vê o tamanho da occupancy map to fábrica, você vê a Co-op, distância where a dos new corredores, optimal route is você vê questões de calculated. segurança, você The vê AMR questões is de enabled to see around fluxo. corners and É improve muito its bacana. mission efficiency. With generative AI-powered Metropolis Vision Foundation models, A gente está falando operators de um can even projeto ask de questions Digital using Twin que vai natural language. custar The visual 3 a model 5% understands do nuanced projeto activity como um todo. and can É offer caro, immediate não é insights barato. to improve Só que operations. a All of the economia sensor normal data is chega created a in mais de simulation 10% and passed to que the você real-time teria AI, com running as construindo NVIDIA menos, Inference construindo com outros Microservices, or materiais, NIMs. mudando o And when projeto. the AI Muito bacana. E aí, para fechar o tema de IA, eu gosto muito do Val Harari, que é um dos gurus modernos que a gente tem, né, de Israel, que tem falado muito de IA, que ele fala que a IA vai transformar muito tudo, né? A área militar, a economia, o mundo que a gente tem vivido. O que a gente pode falar do futuro da IA para fechar? Eu adoro esse conceito. Eu costumo dizer que é o seguinte: no mundo do futuro, tem o que a gente sabe, tem o que a gente sabe que não sabe, o pior é o que a gente não sabe que não sabe. Esse terceiro é o que mais me assusta. O que eu nem sei que não sei. É por isso que eu sou tão apaixonado por viajar, por estudar. Quer dizer, o terceiro capítulo é o que eu nem sei que eu não sei. Porque o que eu não sei, né, o segundo, o que eu sei que eu não sei, eu já estou procurando. Tá? Enfim. Agora vamos entrar no meu tópico que eu estou louco para mostrar para vocês. Robôs. Esse tema chegou. Lembra que eu prometi dizer que em 2026 eles chegaram. Primeiro, falando da China, e aqui eu vou voltar a falar muito da China, a China passou a ser o maior mercado do mundo para robôs.
Então, em 2025, a China já produziu desse tipo de robô, que são os industriais, os braços, quase 1 milhão, e dos humanoides, que é a novidade, quase mais de 10 mil. Estou falando produção comercial, não é mais protótipo, não é mais teste, não é mais POC. É produção para uso. Uso. Tá? Depois, quem tiver interesse, como sempre, esse material eu posso disponibilizar. Isso aqui eu fiz um mapa com as principais empresas de robótica do mundo, da China, perdão, em que cidade elas ficam, aonde elas atuam, qual o produto, em que estágio está de comercialização e quanto custa. Então, isso ficou bem bacana. Eu visitei 2 das principais empresas de robô na China nas últimas 2 semanas, uma em Shenzhen e uma em Shanghai. A gente visitou a Ubitech e a gente visitou a Edibot. E é surpreendente. Qual é a grande novidade da agenda da robótica? AI. Esses robôs são treinados, pensam e assustam a gente. Eu vou começar com um slide que acho que vai ser mais impactante para vocês, que é o seguinte. A Unitree, que é uma empresa de Beijing, que faz um robô que impressiona, ela todos os anos, no Ano Novo Chinês, num festival tipo Rede Globo, sabe? Todo mundo assiste. Ela faz meio que um show de robôs. Só que aí, quando eu fui assistir o desse ano, eu falei assim, não pode ser. Pegadinha. Aí vocês vão assistir comigo. O da esquerda é o que ela apresentou em abril do ano passado. Então nós vamos assistir juntos. Isso é abril do ano passado. Abril de 2025. Ó, já vão entrar os robôs. Por enquanto são chinesas humanas, tá? Não são os robôs ainda. Esse é o principal robô de 2025 da Unitree. Todo mundo no ano passado falou, uau, são os robôs da Unitree. Treinados, dançando, coordenando. Isso é 2025. Yes. And in recent years, China has emerged as a global powerhouse in the field of artificial intelligence and robotics. Entendido? So you can see. Um ano these depois, robots are amazing. No mesmo Wow, they're actually festival, dancing no younger, mesmo which show, is a very eles vêm com famous. isso aqui. Opa! Eles vêm com isso aqui. Você fala, não é possível. Ah, não. Produção, me ajuda aqui. Espera aí. Agora que é a hora legal. Vamos lá. Esse já foi. Agora é esse. Olha lá. Um ano depois eles vêm com isso aqui. Vocês vão me dizer se vocês notaram alguma diferença. Não passou. Ah, não. Agora vai. Olha lá. Melhorou um pouquinho? Yes. And in recent years, China has emerged as a global powerhouse in the field of artificial intelligence and Ano de robotics. diferença. So you can see. Do da These esquerda. robots da direita. are amazing. Wow, they're actually dancing younger, which is a very famous form of Chinese dance. I used to do a little bit of younger dancing. Oh, really? Yeah. Are you good at it? I'm actually pretty good. It's actually not that difficult to learn. You Right. got to follow like your movement, like a 4-step movement. I'm sure you know there are more advanced forms out there. Of course. And it's amazing to see Detalhe, robots, são robô à because venda, robots custa tend to be not 120 that mil dólares, flexible. Right. treinado and para they can follow diversas the funções. rhythms, and they can né? do the De moves negócio, eles já just entregaram like the human. perto de 10 mil. Yes. It's amazing. Absolutely. It's my first
Ou seja, 1 ano é impressionante, né? Então, o que a gente tem visto, né, nesses diversos robôs chineses, vai baixar um pouquinho o som, obrigado. É impressionante em diversas áreas, em diversas frentes, com diversas habilidades, né? Esse é um dos que eu visitei, que é o S2 Walker, né? Que é um robô que custa exatamente $120 mil. O modelo que eles têm distribuidores que compram, alugam para as empresas, custa aí R$20 mil por mês, trabalha 24/7, né? Troca a própria bateria, vocês vão ver. Ó, ele trabalhando aqui em um CD. Ó lá. Isso não existia 1 ano atrás, é isso que eu preciso contar para os senhores. 1 ano atrás, na China, isso não é realidade no Brasil, isso não era uma realidade comercial, e é isso que eu queria mostrar dessa transformação rápida que a gente tem vivido. Carrega várias formas de peso, precisão, e está atuando num plano que a gente conhece bem. Quer ver, ele vai trocar a bateria já já. Olha lá, ele troca a própria bateria. Voltou a trabalhar. E esse é o vídeo que chocou muita gente, é o mesmo robô numa entrega que eles fizeram para a BYD, né? Parece esse vídeo dá um pouquinho de pesadelo depois, tá, gente? Esse assusta, né? É uma entrega comercial que eles fizeram desse mesmo Walker S2. Aqui a gente vê os robôs já em diversas jornadas, né? O robô atendendo o cliente, o robô em loja fazendo auditoria de planogramas, né? O robô no checkout. Então, de fato, a gente vê a robótica, como eu falei, chegando na realidade dos negócios de um jeito impressionante. E, não menos importante, os drones também se tornando mais realidade. O iFood recentemente anunciou já os primeiros testes em drones. Então, lembrando que o drone é uma forma de robótica. E aí o que a gente ouviu esse ano, que por motivos não muito nobres, meio tristes, o plano militar, todo mundo tem acompanhado o que está acontecendo com Ucrânia e Rússia, e agora né, na história do Irã, a indústria dos drones ganhou um impulso gigantesco. Por exemplo, esse ano em Pequim, a gente vai todos os anos, portar drone passou a ser ilegal. Se você for pego com um drone na rua, você te toma um drone. Né? Você não pode mais portar. Drone virou uma arma em Pequim. Você vai às lojas da DJI, não tem mais drone para vender em Pequim. Pelos motivos que a gente consegue imaginar por quê, né? O drone, de fato, começou a virar arma. Bom, já caminhando para os nossos 2 tópicos finais, né? Então, aqui a gente começa a falar do e-commerce, que eu quero deixar um insight para vocês. Hoje, 20% de tudo que se compra no mundo, aí eu estou falando de consumidor e depois eu vou falar do B2B, é digital. Então, 20,5% de todo varejo mundial é online. Tá? Isso aqui são as cifras, para quem gosta de valor. 78% é mobile e, olha que interessante, 70% dos consumidores já usam IA para comprar. Isso aqui é o tamanho dos compradores, lembrando que a gente tem no mundo aí mais de 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões de habitantes do mundo já são compradores online. Então não dá para dizer que isso aqui é nicho, que isso aqui é tendência, o que é futuro. A China é o maior mercado, olha o tamanho do mercado online da China, depois Estados Unidos, Coreia. E aí quando a gente olha, esse é o slide também que a gente atualiza todos os anos, dá um trabalho grande por conta das estatísticas, que a gente tem que olhar diversas fontes. Já tem aqui uma setinha do Brasil. Isso aqui é quanto do varejo de cada país é online. Por que isso aqui é chato? Porque depende do que a gente chama ser online, depende de que categorias eu ponho, se eu coloco restaurante, se eu não coloco restaurante, enfim. Por isso que esses números variam. Às vezes você já viu outro número e tal. Na China, a gente está falando de mais de 50%, né? E aí a gente tem uma ideia aqui de como é que isso está. Brasil, 18%. Quer dizer, 18% do varejo brasileiro é online. B2B,
que é o que eu prometi para vocês. Tem alguns insights, vamos concentrar no Brasil, que é o mais importante. Então, quando eu falo do e-commerce B2C, a gente está falando mais ou menos de 200 e poucos bilhões. No mercado B2B digital, a gente está falando de 80 bilhões, mais ou menos. E com crescimentos importantes. Então, a gente está falando de crescer duplo dígito daqui para frente nesse mercado B2B, que a gente sabe que é onde a gente atua, enfim. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção dessas diversas estatísticas é, para 2027, que está logo aí, a gente imagina que isso impacta muito vocês. 80% das interações B2B serão digitais. Isso não quer dizer que a compra será digital, que o varejista ou o comprador vai comprar por um portal, por um marketplace ou por um app, mas a sua interação com a empresa, seja ela a indústria, seja ela o atacado ou distribuidor, vai ser digital. E a gente sabe disso, pode ser o WhatsApp, pode ser um agente, pode ser qualquer dispositivo digital. Então, isso tem um impacto grande, né? Lembrando do ranking que a gente viu, né? A força e o tamanho que esses caras têm, que eu já mostrei, né? Principalmente aqueles 3, e a gente sabe disso, começando pelo Mercado Livre, que grande parte desses caras começam a ter iniciativas e projetos também para o B2B, certo? No Brasil, esse é o dado de 2024, a gente está finalizando a consolidação de 2025, olhando para o tamanho, né? Esses são os top 5 marketplaces, e aí um dado que me chama a atenção, 80% do digital brasileiro está na mão de 5 empresas. Deixa eu explicar melhor isso. Se eu pegar Mercado Livre, Magalu, Shopee, Amazon e Casas Bahia, são essas 5 empresas, a soma dessas 5 empresas é 80% do varejo digital brasileiro. E olha o tamanho do Mercado Livre. Lembrando que o Mercado Livre é só a 13ª do mundo. Então, tem muita coisa para acontecer aí, enfim. Aqui são as empresas não marketplaces que vendem online, aí a maior é o Magalu, aqui é o que a gente chama de 1P, né? São as empresas que têm estoque. Então, isso aqui é a venda online das 10 maiores do varejo brasileiro, dados que a gente consolida pelo IRTT. Detalhe, queria pegar 3 minutinhos dessa agenda, que a gente começou a falar muito na última NRF. Lembram do exemplo que eu falei daquela empresa chinesa, chamada Pinduoduo, que parou de cobrar comissão dos seus sellers? Por quê? Porque tem uma tendência, e esse é um estudo super importante da Bain Company, né? Chamado 6 tendências da disrupção do varejo mundial, que tem um capítulo do que a gente chama de Retail Beyond Trade, que é o varejista além do seu negócio core. E esse dado mexeu muito comigo quando eu vi a primeira vez, eu comecei a organizar isso, né, como tendência. Que é o seguinte, 2021, vocês já vão entender a relação disso com os marketplaces. 2021, o mundial fazia 10% da sua receita e 10% do seu lucro com coisas além do core. O que é o core? Comprar, vender. Comprar, vender. 10% da receita, 10% do lucro. Passados 3 anos, que não é nada, o que era 10% da receita virou 15%, e o que era 10% do lucro virou 25%. O que eu estou chamando além do core? 4 coisinhas. As financeiras, né? Crédito, serviços financeiros, que no Brasil a gente sabe fazer bem, certo? Que é dar crédito, financiar. A agenda nova, que é o Retail Media, e tem muita empresa já crescendo e fazendo dinheiro com Retail Media, logística e algumas coisas de marketplace. Então, eu vou voltar aqui na estatística. Isso aqui é muito importante. A mensagem que eu quero deixar para vocês é: uma empresa de comércio, isso vale para varejo, para atacado, distribuição, deveria ter na sua agenda futura quanto do meu negócio, em termos de receita e de lucro, já vem e virá de coisas além do meu core, que é comprar e vender. De novo, isso pode vir de retail media ou de verbas, enfim. Isso pode vir
principalmente da fintechização do meu negócio, explorar financeiramente o meu negócio e de logística, né? Só o tema aqui de serviços financeiros, né, que é o que a gente chama de mercado de embedded finance, Martins faz muito bem isso há muitos anos, né, com o banco, é um mercado gigantesco e que cresce, para vocês terem uma ideia, mais de 30% anualmente. Embedded Finance vai além de varejo, né? Tem Embedded Finance em saúde, em turismo, em todos os segmentos. Para dar alguns dados para vocês, no iFood é a grande alavanca de crescimento. No Mercado Livre, né? O mercado pago cresce mais que o Mercado Livre. E tantos outros exemplos que a gente tem visto por aí. Não menos importante o mercado de retail media, que são os anúncios online, os anúncios em loja e os anúncios com base em campanhas de cliente, que também é um mercado já de algumas dezenas de bilhões de dólares e que cresce mundialmente. E para a gente fechar, e ficar exatamente dentro do meu tempo aqui, não menos importante, isso foi inclusive o tema de um livro que eu escrevi em 2022, e que para mim continua um tema super em alta, que é: qual é a minha agenda, eu empresa, de transformação digital, que está muito de novo no tema da nossa convenção, né? Como é que eu saio de uma empresa tradicional, de legado, que compra, vende, distribui, que tem seus representantes, para uma empresa digital? E aqui eu estou falando de E e não OU. Transformação digital não é se tornar algo, abandonar o meu legado e virar outra coisa. Para mim, um dos maiores exemplos do Brasil, né, é quando a gente vê o mercado de bancos. Quando a gente compara lá o Nubank, que nasceu digital. Então, no Nubank não tem transformação digital. Tem outros desafios. Tem desafio de gestão, de governança. Tal. Tem transformação digital onde? No Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, no Santander. O Itaú é um exemplo de transformação digital. O Bradesco é um exemplo de transformação digital. Os grandes bancos são um exemplo de transformação digital. Voltando para o nosso exemplo. Eu, atacado em distribuição, tenho os meus legados, tenho a minha cultura, a minha história, os meus ativos, mas o mundo hoje é um mundo de inteligência artificial, robôs, e-commerce. Como é que eu junto essas coisas novas para competir com esse mundo digital, para cooperar com esse mundo digital? E aí no meu livro eu criei um modelo, que todo ano eu vou dando um refresh, que passam por 8 etapas, né? Esse é o roadmap que eu entendo, e aqui já está na versão atacada de distribuição, que a gente deveria seguir. Eu queria destacar 3 pontos, que muitos eu já falei. Aonde as empresas têm errado na transformação digital? Provavelmente naquilo que é menos óbvio, porque saber que eu preciso usar IA, que eu preciso digitalizar a comunicação com o cliente, que é mandar WhatsApp, que eu preciso estar no marketplace e fazer e-commerce, isso aqui a gente já falou, a gente sabe. O que não é tão óbvio? 3 coisas. Cultura, que é bem complexo, né? Peter Drucker já dizia, quem já me ouviu falar sabe que é uma das minhas frases favoritas, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Se a minha cultura não é mais digital, mais digitalizada, esquece qualquer estratégia digital, né? Sua estratégia vai para o espaço. Então, como é que eu crio uma nova cultura alinhada com a anterior? Então, é aqui que muita empresa tem errado. A revisão da minha forma de trabalho com os times, né? Como é que eu junto dev com comprador? Né? Dev são os desenvolvedores de software, os times de tecnologia. Como é que orna, né, num português bem sofisticado, né? Como é que orna dev com comprador? Esse é o desafio da cultura digital. E, finalmente, como é que eu penso o novo papel do representante? Que continua sendo fundamental, né? Certo? Falamos disso. É essencial, não vejo nos próximos 5 anos, lá na frente a gente não sabe, mas vamos, né, em mais de 5 anos eu não sei nem se a gente vai estar aqui, enfim.
Nos próximos 5 anos eu não consigo enxergar, mas é um papel diferente o que o representante faz. Um papel muito mais consultivo, muito mais de presença, menos transacional, mas super presente. E essa agenda precisa ser pensada, discutida nesse mundo digital. Essas tecnologias têm que ser disponibilizadas, colocadas, educadas e trabalhadas com eles, né? Acho que todos eles precisam ser alinhados a essa nova estratégia. Quem não está fazendo isso começa a ter tilt com a agenda de transformação. Então, trazê-los para a agenda é essencial. Quem está fazendo isso está caminhando bem. Então, gente, queria aqui nas minhas palavras finais, de novo agradecer. Obrigado, Leonardo, parabéns aí pela agenda. Acho que como associação, o papel de vocês é esse, é trazer os associados para uma discussão de futuro, uma discussão de conteúdo, né? Eu fico muito feliz de ver um setor sentado, parando um pouco, né, para aquele exercício de a gente olhar se a gente está fazendo a lição de casa, olhar para os benchmarkings, a gente poder pensar, olhar para uma China, olhar para os Estados Unidos, olhar para a nossa agenda e, de fato, repensar as nossas estratégias a tempo da gente ter um setor cada vez mais forte e preparado para ir, de novo, do legado para essa agenda de transformação, que, para a gente fechar, costumamos dizer o seguinte: isso pode nos trazer duas coisas: nos apavorar ou nos apaixonar. Eu costumo dizer que apaixonar é mais gostoso. Então, por enquanto, muito obrigado, gente. Senhoras e senhores, Eduardo Terra. Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Pediria que o senhor ficasse aqui no meio para uma foto oficial, por gentileza. Leonardo, poderia acompanhar o Eduardo Terra aqui para uma foto? Mais para cá, eles estão pedindo, ó, por gentileza. É isso. Eduardo Terra trazendo para a gente aí essas informações sobre tecnologia. Eduardo, a produção está pedindo para você responder uma pergunta que chegou no seu celular. Pode ser? Vou precisar da senha da Ana aqui. Temos tempo para uma pergunta. E depois, gente, eu vou estar o dia todo aqui também com vocês. Vai ser um prazer com quem quiser a gente interagir no almoço, enfim. Pergunta que veio aqui você mencionou, você no caso sou eu, né? Então, eu mencionei que pode indicar um momento desafiador para o Mercado Livre. Diante desse quadro, como você avalia a entrada deles e mesmo de outros players no B2B? Ótima pergunta, Rafael Oliveira, do Grupo City. Então vamos lá. Cadê o Rafael? Não estou vendo o Rafael. Aqui, ó, na sua direita. Então, é um ótimo ponto, né? Porque acontece o seguinte: Mercado Livre, para todo mundo entender o contexto, é uma empresa listada na Bolsa, né? E que precisa crescer. Né? O cara que investe em empresas listadas fala assim: espera aí, você não crescia 30% todo ano, por que agora você vai crescer 15%? É justo, né? Bota dinheiro no negócio. Então, sustentar um crescimento desse tamanho não é simples. Então, parte do desafio, eu estou dando, essa é a minha opinião, de tudo que eu acompanho, que eu leio, eu acompanho bastante o Mercado Livre. Passa por continuar achando avenidas de crescimento. O B2B é uma dessas avenidas, tá? A própria categoria alimentar é uma outra, que ele é ainda muito pequeno. Para quem não está acompanhando, eles estão inclusive pivotando, estão mudando o modelo para a categoria alimentar. O modelo deles não deu certo até agora. Isso é parte desse anúncio que eles fizeram há mais ou menos um ano com a Açaí, um pouquinho menos que isso, né? E agora um modelo novo, que eles estão testando na Argentina, que é um modelo que o estoque fica em loja, né? Que é diferente. Eles já fazem isso na Argentina, quer dizer, vende no Mercado Livre, as pessoas compram no Mercado Livre, mas aí é um modelo meio parecido com o do iFood. Quer dizer, a tecnologia do Mercado Livre, ele vai buscar na loja o estoque em loja, porque até então no Brasil, o modelo que eles têm é o estoque no fulfillment. Então eles estão com alguns testes para categorias como alimentar, mercearia. Tem o B2B, por quê? Porque ele precisa ter avenidas para continuar crescendo seus 30%.
A dúvida, né, que eu falei do problema das ações, é que para sustentar, e ele fez esse crescimento, tá? Então os últimos resultados que ele anunciou, ele fez os mais de 30, o problema foi o custo que isso teve. Então, para sustentar o crescimento, ele consumiu muita margem. Ele teve que usar muito cupom, muito incentivo para se defender justamente do crescimento da Amazon, que resolveu agora dobrar a aposta no Brasil, da Shopee, que é uma loucura, né? Você vê o tamanho da Shopee no Brasil, e de outros players, que eu já mostrei, ele sabe disso, que é o TikTok e outros tantos. Então, é muito cedo para a gente analisar ou avaliar, a gente sabe os desafios que o B2B tem, né? Eu não acho que será simples, eu não acho que é uma agenda óbvia, né? Mas eu acho que é um ponto para a gente observar, não só ele, como outros marketplaces que vão olhar em algum momento essa agenda. Não acho que é curtíssimo prazo, mas para a gente acompanhar, sim, é importante. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Receba os aplausos aqui da nossa plateia. Obrigado.